Os Templários, Regina Pernod, capítulo 4, a epopeia do templo. Retomando o tema do vídeo passado, recordemos que em um período de tréguas, um senhor feudal cristão, mais precisamente Renaud de Chatillon, decidiu atacar uma rica caravana egípcia. Este ato inconsequente acabou gerando a ira de Saladino, de modo que ele decidiu atacar algumas regiões cristãs, como por exemplo Jordânia e Acre. E em represália ao mestre do templo, Gerard de Hidefort, que tentava atacá-lo, Saladino partiu também para a tomada da cidade de Nazaré. Uma vez Nazaré sob seu domínio, o exército muçulmano partiu com força total para a conquista da cidade de Tiberíade, que à época pertencia a Raimundo III de Trípolis. Uma vez que havia um inimigo em comum, era mister uma união entre os cristãos, de maneira que Raimundo de Trípoli uniu-se ao seu grande inimigo, o mestre do templo Gerard de Hidefort. Ambos, apoiados por Guy de Lusignan, rei de Jerusalém, decidiram partir para o contra-ataque contra Saladino. Portanto, a cidade de Séforis concentrou um grande exército cristão de aproximadamente 30 mil soldados, liderados por Raimundo de Trípoli, Gerard de Hidefort e Guy de Lusignan. Este exército partiu em direção à cidade de Tiberíade, que a esta altura já estava sob o domínio de Saladino e de 60 mil soldados mamelucos. Antes, porém, da partida do exército cristão, Raimundo de Trípoli preferiu ceder Tiberíade ao exército de Saladino. Ele não queria pôr em risco a vida de seus soldados. No entanto, Gerard de Hidefort preferia atacá-lo. Guy de Lusignan acabou escutando o mestre do templo. Assim, o exército cristão rumou em direção a Tiberíade. No entanto, a região era muito árida, muito quente e muito montanhosa. O calor e a sede acabou fazendo o exército cristão acampar. Isto no período da noite, a meio caminho de Tiberíade, mais precisamente na região de Hatim. Será justamente nesta região que irá acontecer a famosa Batalha de Hatim, mais precisamente numa região conhecida como os Cornos de Hatim. O nome é engraçado, mas trata-se de uma região montanhosa onde é possível, de longe, observar duas proeminências muito semelhantes a chifres. Daí o nome Os Cornos de Hatim. Nessa região, o exército dos francos, o exército cristão, foi cercado pelo exército de Saladino. No entanto, Raimundo de Trípoli conseguiu fugir. O rei Guy de Lusignan foi capturado e preso. Todos os capturados, inclusive templários e hospitalários, foram decapitados, assim como o próprio Renaud de Chatillon, o senhor feudal que iniciara esta tragédia. Curiosamente, o mestre do templo, Gerard de Hidefort, acabou sendo poupado da morte por Saladino. Pelas atitudes deste mestre e pela clemência que Saladino teve para com ele, Gerard de Hidefort acabou sendo acusado de ter abraçado a fé muçulmana. Bom, mas o fato é que a cidade de Acre, neste episódio, foi pilhada. Os bens do templo foram para a posse dos vencedores. No dia 4 de julho de 1187, Jerusalém foi tomada. Milhares de cidadãos que lá habitavam tornaram-se escravos e o templo de Salomão tornou-se novamente uma mesquita. No entanto, permaneceu uma resistência cristã. Esta resistência começou na cidade de Tiro, ganhando reforço com a chegada da Terceira Cruzada. Esta cruzada foi liderada por Ricardo Coração de Leão, Felipe II Augusto e Frederico Barba Ruiva.
O ano de 1193 marca a morte de Saladino. Durante a Terceira Cruzada, o ponto de apoio do Ocidente passa a ser São João do Acre. Embora reconquistando alguns territórios, a manutenção da Terra Santa pelos cristãos era muito precária. O ano de 1229 marca a chegada de Frederico II à Terra Santa. Este rei acabou fazendo uma cruzada diplomática com os muçulmanos no Tratado de Jaffa, recuperando-se desta forma a cidade de Jerusalém. Mas alguns lugares, como por exemplo a Mesquita de Omar e a Mesquita Templo Salomones, continuaram com os muçulmanos. Esses fatos desagradaram e muito os cavaleiros templários. Ademais, eles opunham-se a Frederico II. O interessante é que Frederico II, uma vez na Terra Santa, ele se autocoroou. 2 dias após esta coroação, chegou à Terra Santa um representante do Papa Gregório IX, que o excomungou. Frederico II, vingando-se das ofensas que sofrera, ele acabou cercando em Acre o castelo dos Templários. No entanto, ele acabou indo embora devido à sublevação popular. A presença de Frederico II acabou acentuando e exasperando a rivalidade entre as ordens militares. A presença deste imperador provocou inclusive uma guerra civil na Terra Santa. Esta guerra envolvia de um lado os guelfos, que apoiavam o Papa, e do outro lado os gibelinos, que apoiavam o imperador Frederico II. Os cavaleiros teutônicos e hospitalários, eles eram muito próximos e distantes dos cavaleiros templários. No ano de 1238, templários e hospitalários bateram-se por causa de 2 moinhos. No ano de 1241, o templo declarou-se abertamente contra os hospitalários e os cavaleiros teutônicos. Graças a alianças com o sultão de Damasco, os templários voltaram a ocupar suas casas em Jerusalém. No ano de 1244, Jerusalém foi definitivamente perdida. Como consequência desta perda, o exército ocidental saiu enfraquecido. As ordens militares saíram desfiguradas. O mestre do templo, morto. O mestre do hospital, prisioneiro. O mestre dos teutônicos, fugitivo. Frederico II, já excomungado, governando, porém sem apoio de parte dos cristãos. Isto, claro, por causa da sua excomungação e por opor-se ao Papa. A perda de Jerusalém no ano de 1244 incentivou uma nova cruzada, desta vez sob a liderança de Luís IX. 1247. Frederico II é deposto pelo Papa, que nomeia Henrique novo soberano de Jerusalém. Luís IX, nesta cruzada, queria tomar o Egito, e por isso tomou sem dificuldades a cidade de Damiette. Seu irmão, Robert de Artois, imprudentemente avançou sobre o acampamento egípcio, junto com muitos templários que, para não deixarem-no só, acompanharam. Eles acabaram sendo massacrados, mas graças a Luís IX, o exército não foi dizimado. Robert d'Artois e o mestre do templo, Guilherme de Sonac, foram mortos, isto no ano de 1250. São Luís obrigou os templários a romper a aliança que eles haviam feito com Damasco. O exemplo de São Luís tinha como finalidade por fim ao espírito de independência que os templários possuíam. Para termos uma pequena dimensão da rivalidade existente entre as ordens militares na Terra Santa, basta analisarmos um conflito que lá ocorreu, a Guerra de Sant Sabá,
entre 1255 e 1270. De um lado deste conflito estava a República de Gênova, do outro, Pisa e Veneza. Os genoveses apoiavam os hospitalários. Pisa e Veneza apoiavam os cavaleiros templários. O interessante é que ambos os lados pediam auxílio aos muçulmanos para lutar contra o inimigo. Este conflito só findou-se com a intervenção de São Luís. Quando São Luís retornou para a França em 1254, havia uma trégua de 10 anos entre cristãos e muçulmanos. No ano de 1291, São João do Acre foi tomada. Só não foi tomada antes porque os muçulmanos precisaram se preocupar com a invasão dos mongóis. Os mongóis, nesta época, provocavam grande terror entre cristãos e muçulmanos. E para finalizarmos o vídeo de hoje, destaquemos que a resistência cristã, liderada por cruzados, templários e hospitalários, foi uma das mais belas páginas da história do Oriente Cristão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.